Voltamos e agora, como eu prometi, nós vamos conversar com o deputado João Vitor Xavier, que é uma grande figura, não só um grande político, como também um grande companheiro nosso do rádio, né, da televisão, jornalista formado, figura brilhante, que depois de vereador alguns anos na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né, já é o segundo mandato na Assembleia Legislativa, segundo ou terceiro? Terceiro. Agora estou iniciando o terceiro. Terceiro mandato na Assembleia Legislativa. E uma coisa muito interessante, né? Nós estamos falando aqui de barragem, né? O João é nascido e criado na cidade de Caeté, né? E lá nós temos uma barragem de rejeito entre Sabará e Caeté, que pode ser muito perigosa para Sabará. Temos uma barragem de rejeitos entre Nova Lima e Raposos, que pode arrasar com o Rio das Velhas e com a água de Belo Horizonte. E se você der uma passeada de helicóptero nas nascentes do Rio das Velhas, você vai encontrar mineradoras ali, Itabirito, região de Ouro Preto, aquela região toda ali. E tem barragem de rejeito por tudo enquanto é lugar. E o João, ele como deputado estadual, aproveitando, né, um trabalho feito pelos ambientalistas em Minas Gerais, ele apresentou um substitutivo numa lei que arrochava mais tudo aquilo que nós, moradores de Belo Horizonte, da região metropolitana, queremos contra as mineradoras. E ele não conseguiu, e a Assembleia, João, aprovou não, pelo menos tem um projeto lá que teve uma certa... alguns deputados votaram contra lá na Comissão de Minas e Energia, não é isso? É isso, Assir. Bom dia a você, a Patrícia, aos nossos ouvintes da Rede Catedral, que eu tanto admiro como católico que sou. E quero dizer o seguinte, a situação é grave, ela é séria. Nós temos aproximadamente 7 milhões de pessoas vivendo num raio de 200 quilômetros da Grande BH que podem ser impactadas a qualquer momento pela questão das barragens. Podem ser afetadas com a vida, né? Porque quando uma barragem rompe, ela não escolhe quem vai levar ou não vai levar. Poderia ser qualquer um de nós passeando em Brumadinho naquele dia, poderia ser qualquer um de nós visitando o Inhotim, poderia ser qualquer um de nós numa daquelas pousadas, porque não adianta a pessoa ter a cabeça seguinte, não, eu moro em Belo Horizonte, eu moro numa região urbana. A gente passeia, a gente anda, a gente pega a 381, e na 381 nós temos várias barragens, a gente pega a 040 e na 040 a gente tem várias barragens. Por qualquer estrada que você passa na região metropolitana de Belo Horizonte, você corre o risco a qualquer momento de ser atingido por uma barragem e perder a vida, que é o que há de mais grave. Mas todos nós, Assir, podemos ser atingidos também de maneira indireta com o que há de mais precioso para nós, que é a água. Porque se nós tivermos uma ruptura de barragens que atinja, por exemplo, o Rio das Velhas, nós podemos ficar aí com 4, 5 milhões de pessoas na região metropolitana sem água. Isso é muito grave. E nós temos barragens, por exemplo, como uma barragem duas barragens que ficam na divisa de Rio Acima e Nova Lima, que se elas romperem, além de atingir Honório Bicalho, que é uma região muito gostosa de Nova Lima, nós ainda vamos ter um problema insolucionável. Porque essas duas barragens, Patrícia, que foram atingidas recentemente, a barragem de Mariana e a barragem de Brumadinho, são barragens que têm um grande impacto ambiental, grande impacto humano, mas com o passar dos tempos, você consegue fazer pelo menos uma solução de longo prazo para diminuir e minimizar o problema. Agora, se rompe uma barragem de ouro, nós estamos falando de arsênio e mercúrio em grande quantidade. Não tem nem como Você não tem como nada, resolver, né? porque o problema ambiental. O problema é muito grave, né? O arsênio ele não se decompõe na natureza. E você não pode consumir água com arsênio. É verdade. Então é um problema gravíssimo que tem sido tratado de maneira irresponsável pelo setor minerário e também pelo setor público. Porque enquanto o governo do Estado não faz nada, o governo federal não faz nada, a Assembleia, Câmara dos Deputados, Senado da República, ficamos todos expostos a isso. Eu fico me lembrando aqui de uma figura da política mineira, que é o deputado Leonardo Quintão, que foi até candidato a prefeito de Belo Horizonte, do MDB, era o relator de um projeto na Câmara Federal
com respeito a um projeto que era um projeto para dar uma regulada no setor mineral de todo o país, das mineradoras, inclusive, de todo o país, e que praticamente não foi resolvido nada porque ele segurou lá de tudo enquanto é jeito, porque é mantido politicamente pelas mineradoras, infelizmente, né? Olha, e não adianta apresentar qualquer projeto ou aprovar qualquer projeto. Nós temos que aprovar projetos que, de fato, tenham parâmetros técnicos que resolvam a solução. Você me conhece bem, a Patrícia também. Eu não sou engenheiro de Minas, eu não sou geólogo, eu não sou barrageiro, né, como é dito no meio. Engenheiro de barragem. Eu sou, exatamente, eu sou jornalista, assim. Mas o que eu busquei fazer num trabalho que já vem há quase 8 anos na Comissão de Minas e Energia e diretamente durante 2 anos como presidente da comissão? Eu fui escutar quem entende do assunto, assim. Eu tive a humildade de ouvir a sociedade, pessoas de movimentos ambientais que fazem um trabalho sério, responsável, honesto e que são tratadas, às vezes, com desprezo, com desrespeito. São chamados de ecochatos. Por quê? Porque querem o bem para a sociedade como um todo. São pessoas que não recebem nada, que participam de todos os conselhos, de todas as reuniões, que dedicam o seu tempo para um bem comum de todos nós. Né? Eu fui ouvir, por exemplo, o Júlio Grilo, que é superintendente do IBAMA em Minas e que é um profundo conhecedor da área. Eu fui ouvir, Assir, a equipe do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que fez um trabalho de investigação muito profundo nas causas do problema de Mariana e que por ali podia apontar muitas coisas a serem resolvidas. Eu fui ouvir essas pessoas. Deputado, durante em 8 meses, agosto de 2018, você afirmou publicamente, inclusive durante uma sessão extraordinária na Assembleia, tem gravado isso, de que esse acidente poderia, você afirmava que não, ele iria acontecer. Patrícia, a questão é tão grave e todos nós precisamos entender isso. A questão não é se, a questão é quando. Esse tipo de ruptura de barragem não é se. É igual está acontecendo com a Casa de Pedra de Congonhas. É uma bomba relógio. Não, é bomba relógio. É quando e onde. E o pior, porque a bomba relógio, pelo menos, você tem lá aquele marcador digital, né, que a gente vê nos filmes, que você sabe em que horas que vai romper, que vai explodir. A barragem não. Apesar da barragem dar aviso, por isso eu me revolto tanto com esse processo de Brumadinho, porque tudo indica que foram dados inúmeros avisos técnicos ali e que prevaleceu a lógica do lucro da empresa, né? Economiza em segurança para ter mais lucro para distribuir para acionista, que é ao que tudo indica o que aconteceu. E isso nos revolta muito. Foram 41 bilhões, né, de lucro. E 7 bi distribuídos. Então, enquanto nós estamos aqui em Minas Gerais chorando o nosso povo que morreu, nós temos gente tomando champanhe em Paris, comendo caviar em Nova York, às custas do sofrimento de todos nós. Então, é a pá do minério valendo mais do que a vida, não é mesmo? Eu não tenho nada contra a mineração. Falar que é contra a mineração beira a ignorância, porque esse microfone aqui tem mineração, porque a câmera que está nos filmando tem mineração, a televisão que a senhora está assistindo em casa tem mineração, o avião tem, o carro tem, a máquina que trata o câncer no hospital tem mineração ali. Então não dá para falar assim, eu sou contra a mineração, porque a máquina que trata o câncer e que salva a vida, ela tem mineração, mas ela precisa ser feita de maneira responsável. Ela não pode continuar sendo feita da maneira que expõe a vida de todos nós. Porque senão você tem a máquina que salva câncer de um lado e você tem uma barragem que se rompe e que mata 200 pessoas, 300, 400 do outro. João, interessante é que já tem soluções, né, já apontadas, inclusive por estudos feitos sérios, inclusive na universidade, que o rejeito do minério pode ser um bom tijolo para a construção. Não é verdade? Não teria um tijolo melhor do que aquele. Aliás, se você pudesse fazer tijolo de rejeito de minério, então nós não teríamos que estar aí, naturalmente, degradando, né, o meio ambiente em outro lugar para tirar barro para fazer tijolo. Não é verdade? Olha, tem muitas tecnologias estudadas, mas o principal que se tem hoje é um modelo que você consegue fazer o rejeito a seco. Para quem está nos assistindo em casa e pergunta o que é o tal do rejeito e o que é a tal da barragem. Vamos resumir de maneira simples. O rejeito é o lixo, é o que sobra da mineração. E a barragem é a lata do lixo. É a lata do lixo. É uma grande lata do lixo, só que não é do tamanho da lata de lixo que a gente tem na nossa casa. É uma lata de lixo que tem, às vezes, 3 quilômetros de extensão para o lado
e 100 metros de altura para cima. Então, quando ela se rompe, é aquela cena assustadora que todos vimos nos últimos dias, na televisão, nos sites, nas redes sociais. É um tsunami, não sobra nada nem ninguém. Para encerrar a conversa, que você, como presidente da comissão, você vai ficar como presidente da comissão? Eu estou colocando o meu nome à disposição da Assembleia para continuar esse trabalho como presidente da comissão. Mas aí não depende só de mim, depende dos outros 76 deputados, dos partidos. Agora e tem os engenheiros de obra pronta também, né, Cirantão? Que estão chegando agora e já querem tomar frente. Olha, eu espero que pelo menos esse debate aconteça de maneira profunda, né? É preciso da participação de todos, é preciso da ajuda de todos. Eu prefiro, às vezes, que qualquer um toque o projeto para frente, mas que toque de maneira séria e responsável, né, do que falar o seguinte, não tem um projeto do João Vitor, mas que não votam, que deixam engavetado ou que nos derrotam, né? Pois é, João. Espero que a gente volte aqui a falar mais disso, mas sobre esse assunto. Eu gostaria muito que você viesse outras vezes para dar sequência e para o público telespectador conhecer o que está sendo feito da Assembleia, inclusive por sua iniciativa, para a gente sair fora desse perigo que são as barragens, desses rejeitos aí por toda Minas Gerais. Eu só queria aproveitar, Ciro, e dizer uma coisa importante a você, a Patrícia, quem nos escuta e nos assiste, é que nós já reapresentamos o nosso projeto no ano passado, mas como terminou a legislatura, hoje, às 8 horas da manhã, que foi o primeiro minuto da abertura dessa legislatura, foi reapresentado esse projeto. Então está lá à disposição da Assembleia. Nossa equipe dormiu na fila para poder estar lá na frente da fila às 8 horas da manhã e apresentar. Muito obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Gente, amanhã tem mais aqui a partir de 11h30. Agora fiquem com as imagens da nossa Catedral Cristo Rei.